Fala minha gente, beleza? Tô mais aqui, fazer uma reflexão, contar pra vocês algumas coisas, né? Sobre a vida, sobre Deus, né? Como é que é a vida da gente, como a gente se apega com Deus, tem Deus na primeiro plano na vida da gente, né? Como as coisas funcionam, as coisas mudam, né? E é assim que acontecem as coisas, né? Falar de Deus sempre é bom, sempre é maravilhoso. Eu ultimamente só agradeço a Deus por tudo. Então, agradecer a Deus sempre é bom. É a melhor coisa que tem, você ser grato a Deus por tudo, pela sua vida, pelos seus filhos, pela sua saúde, pelo seu viver. Dificuldade na vida, hoje todos nós passa, mas com Deus na frente, Deus sempre vai trazer um conforto, vai trazer coisas boas, né? Que Deus é amor, né? Deus é tudo, Deus é tudo de bom, né, cara? Como a gente para pensar e falar em Deus, como as coisas acontecem, né? Infelizmente tem muita gente que usa o nome de Deus por interesse, né? Mas interesse ter as coisas, mas pra gente, pra ser feliz, não precisa ser rico, não precisa. Riqueza não traz felicidade para ninguém. Riqueza acho que não traz felicidade. Trai você ter Deus na sua vida, no dia a dia, e Deus te dá força e coragem para você batalhar, para você conseguir suas coisas honestamente, né? Isso aí vale muito, né? Porque Deus quer de você o quê? Deus quer que você seja uma pessoa justa, né? Com tudo que você faz, verdadeiro. E, e não adianta você querer trazer ao lado de alguém, porque não vai a lugar nenhum, porque isso aí não é coisa de Deus, né? Então a gente tem que ser justo com as suas coisas. Eu, graças a Deus, há um ano e pouco, acho que menos de um ano, né? Até a partir do momento que eu consegui colocar não, pedir para Deus em tudo que eu faço na minha vida, colocar Deus em primeiro plano, né? Isso é fato e é desse jeito que funciona. Eu acho que Deus na vida do ser humano, ele é tudo. Não adianta você falar de Deus da boca para fora, né? Porque não é assim que funciona. Você da boca para fora está falando o nome de Deus em vão. Porque Deus, ele sabe do seu coração quando você fala no nome dele. Não adianta, né? Porque é bobagem, né? Eu acho que para você ter Deus no seu coração, você não precisa ter uma religião. Eu, falar a verdade, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Eu tenho Deus, converso com Deus todo dia e não tenha vergonha de conversar com Ele, Ele vai te escutar e com seu coração limpo, né? Ele está sempre te escutando, sempre. E é assim que sempre eu faço, né? E chega nos dias que eu fico triste, né? Não é todo dia que a gente tá 100% legal, né? Não, sempre tem dia que você tá para baixo, isso aí é da gente que é ser humano, é normal, né? E, e é uma coisa muito boa, cara, é você ter Deus no coração, você ter Deus em todas as coisas que você vai fazer, primeiramente, tudo que você vai fazer na sua vida, põe Deus em primeiro plano. E é isso que eu estou fazendo e eu estou sentindo que a minha vida tá mudando muito, cara, porque não adianta você fazer bonito pros outros, você fazer de boniteza pras pessoas, né? Isso é bobagem, cara. Isso é coisa de gente. Não adianta você querer ser uma coisa que não é, entendeu? Você tem que ser você mesmo. E em primeiro plano você ter Deus. Deus é tudo na vida da gente. Deus é maravilhoso. É que nem eu falando, eu não tenho religião, nada contra, né? Eu acho que a minha religião é Deus, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, essa é a minha religião. Eu sou católico, mas não sou praticante, então não sou nada, vou ver, né? Minha religião é Deus só. Deus e
eu sinto que Deus me escuta na hora que eu preciso, na hora que eu sinto que tenho que... porque tudo que eu sinto de bom, ou as coisas, próprias coisas ruins, assim, a gente fica meio angustiado, né? Com algumas coisas da vida da gente. E a gente... primeiro pensamento é pensar em Deus, pedir orientação para Deus. Porque Deus é o único que vai... que escuta. Você acha que ele não escuta, ele te escuta, sim, entendeu? Às vezes tem muita gente que só pede as coisas e acha, fala, porque eu não consigo, fulano consegue isso e eu não consigo. Cara, na vida é assim. Todos nós, que não somos mais crianças, né? Todos nós adultos, todos nós temos uma história de vida, de adolescente, história de dificuldade na vida. Quem não nasceu em berço de ouro, né? Que eu acho que é assim. Deus é assim. Deus dá oportunidade para todo mundo. Todos nós temos oportunidade, porque Deus dá oportunidade para todos nós. Não adianta você crer em Deus na hora que você está no perrengue, na hora que você está com dificuldade, na hora que você... Primeira coisa que você está com dificuldade, vai acontecer uma coisa ou ruim com você, a primeira coisa que você fala automaticamente é o nome de Deus. Mas às vezes é um nome em vão que você fala e não é do seu coração. Então, para falar o nome de Deus, você tem que ter, né? Sentir no seu coração Deus, porque Deus ele vai te tocar e você vai sentir, entendeu? Qualquer hora eu vou gravar outro vídeo contando um pouco da minha história de vida, né? Um pouco da minha história assim de infância, contando como é que foi minha vida, minha bagunçada, né? Bagunçada assim, não trasolado ninguém, nunca fazendo nada de errado, mas bagunçada assim pelas coisas que aconteceu. Mas a gente é criança e é sobre o negócio de família. Uma hora eu vou gravar um vídeo só falando disso, com certeza, para vocês entenderem mais ou menos, para entender como é que é as coisas. Então, a única coisa que você tem que colocar fé e pedir ou agradecer 100% é a Deus. Deus vai te escutar. Deus não vai zombar de você. Porque, infelizmente, o ser humano, ele só fica... A alegria dele com o fracasso do outro. Muitos são assim. Tem pessoas que ficam vigiando sua vida. Para ele o prazer é ver seu fracasso. É ver tudo na sua vida dar errado. E é assim que funciona. Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem ao seu redor, tá batendo no seu ombro, falando, não, eu sou seu amigo, você pode contar comigo, tal, que nada. O cara fica revirando sua vida, revirando tudo que você faz para saber, mas aí ele tá se apegando nas coisas que não dá certo na vida da gente. Então, esse tipo de gente não são seu amigo, né? São pessoas que torcem pelo seu fracasso, não é amigo, não é nada, falar a verdade, né? É uma pessoa que está ali, ele não está para somar, está para diminuir, né? E, e falando sobre isso aí, infelizmente, como a gente tem Deus no coração, Deus ele afasta muito, ele limpa as amizades da gente, das pessoas, né? Limpa mesmo. As amizades que é sincera fica, as amizades que não é legal, automaticamente vai afastando e você nem percebe, automaticamente vai afastando e você vai, se você tem Deus no coração, você vai entendendo por que aquela amizade não fazia bem para você, não era legal. Então o que acontece? Na vida do ser humano, de todos nós, somos assim. Infelizmente, a maioria da galera, pessoal, de todos, são movidos a interesse, né? Interesse. Para ele, o interesse de tudo e esquece muito de lembrar que Deus é tudo em primeiro plano na vida do ser humano, na vida da gente, né? Quem crê, né? Quem crê e acredita. Não falar da boca para fora, falar em vão, né? Porque eu conheço pessoas que estavam com muita dificuldade na vida, passando dificuldade, né?
socava na igreja, achando que a igreja ia resolver lá e tal. E aí depois, como dava uma melhoradinha, né? Ninguém vinha falando em nome de Deus, em nome de ninguém. Não ia mais, falar a verdade. Para mim isso aí não é uma coisa verdadeira. Você tem que ser verdadeiro com Deus, que Deus vai ser verdadeiro com você. Deus vai saber. Então, que nem tipo da minha vida, eu tenho um propósito na minha vida. De tudo que eu fazer na minha vida, eu tenho que pedir permissão para Deus. É tudo no tempo dele. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você quer. Você pode forçar a barra, mas depois você se arrebenta. Você peça a orientação para Deus, que Deus vai te ensinar tudo o que é certo e tudo o que é dele, né? A permissão dele, né? Não adianta. Você pega a sua vida, de tudo que você tem na sua vida, você põe tudo na mão de Deus, Deus vai saber te orientar. Às vezes você toma tombo, às vezes você faz coisa que não era legal e Deus ali fecha as portas. Aí você fica sem entender por que fechou. Porque Deus tem outras coisas boas para abrir as portas para você, coisas boas, né? Para sua vida seguir, para sua vida ser. E sempre estar com. Quem está com Deus está com tudo, né? E a gente sem Deus a gente não é nada, né? Então, como é que a gente põe Deus em tudo na sua vida? Tudo que você vai fazer pode ser uma coisa muito simples, qualquer coisa, mas tem que ter permissão dele, que ele vai te orientar, ele vai fazer as coisas, que você faça as coisas certas e fazer as coisas tudo de bom. Então é isso aí, é um pouco de que eu estou passando aqui, falando, eu praticamente estou falando de mim mesmo, da minha vida, né? Falando das coisas, como é que é. E apesar de ser um vídeo simples, uma coisa meio simples que eu estou fazendo, tá? Mas é simples, mas estou falando de Deus, que é mais importante, né? Então, falar de Deus, eu acho que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E como a gente fala de Deus, a gente se sente bem sempre. Eu acho que a gente perde tanto tempo no dia a dia, com coisas banais, com coisas bestas. E Deus esquece de lembrar que Deus está 24 horas cuidando de você. E você não dá ibope para ver o quanto Ele está do seu lado, quanto Ele está cuidando de você. Então, se você tem problema, todos nós temos problema, dificuldade na vida, todos nós temos. Não existe um ser humano para não ter uma dificuldade. A pessoa pode ter rios de dinheiro, malas de dinheiro, mas você pode ter certeza que em algumas coisas ele não é feliz se ele não tiver Deus em primeiro plano. Se ele colocar o que ele tem, o dinheiro em primeiro plano, ele nunca vai ser feliz, porque dinheiro é, como é que se diz? Se você entrega a sua vida às coisas materiais 100%, você não vai viver feliz nunca, porque vai faltar o principal, que é Deus. Então é isso aí. Passando um pouco para vocês, depois eu vou gravar mais vídeo falando sobre a história com Deus. E é isso aí. Um beijo no coração de todos vocês. Quem assistir esse vídeo, eu vou estar fazendo vídeo melhor, porque agora eu estou fazendo meio improvisado. Eu estou num canto aqui que não é da minha casa, mas falar de Deus não tem esse negócio, né? A gente fala de Deus em qualquer lugar, em qualquer quando você tiver. Tem que falar de Deus, que Deus é a principal coisa, é Deus. Então não esqueça disso. Tudo que for fazer na vida, o Senhor Jesus Cristo em primeiro plano. Coloca Deus em primeiro plano. Infelizmente a gente vê indústria de igreja, indústria de tudo quanto é coisa por aí. Isso aí não é uma indústria. Ó, se chama firma. Na verdade, você vê como é que chama que é igreja. Isso aí se chama firma, né? Sei lá, cada um, não vou ficar falando disso não, porque cada um tem o seu pensar.
Eu não pretendo, eu não preciso de igreja, não preciso dessas coisas. Eu preciso de Deus no meu coração. E para buscar Deus não precisa dentro da igreja, não. Buscar Deus, você busca Ele 24 horas, de noite, se quiser. É isso aí, galera. Beijão no coração, que Deus nos proteja a todos. Cheiro para todos.